Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo do Instituto Vida para Todos, direto dos estúdios do Instituto aqui na Sala Jaspe, da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Louvado seja o Senhor por mais uma semana, mas foi uma semana bastante difícil, uma semana dura para muitos de nós, para muitos de todos nós, por causa das perdas, por causa da situação da pandemia. E hoje à noite, queridos irmãos, nós queremos falar uma palavra muito especial para os irmãos. O título da mensagem de hoje à noite é O Evangelho do Filho do Homem. Fui diante do Senhor, porque na semana passada nós encerramos a questão do Evangelho. Daí o Senhor falou para mim que ainda faltava um aspecto. E hoje à noite nós queremos ser fiéis ao encargo do Senhor e falar sobre esse aspecto do Evangelho do Filho do Homem. O que significa esse título, Evangelho do Filho do Homem? O Filho do Homem, quem é? O Filho do Homem é Jesus. É Jesus em sua humanidade. É Jesus em seu ser esplânico. Não sei se os irmãos conseguem entender, nós já explicamos muito. É o Senhor, Jesus em sua compaixão. É o Senhor Jesus como o sumo sacerdote que compreende as dores pelas quais nós passamos. É o Senhor Jesus que assumiu a humanidade e vivenciou todas as dores, todas as experiências humanas, e hoje Ele é o sumo sacerdote, que está à destra do Pai e que pode interceder por nós. Ele nos entende, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele é aquele que sente compaixão por nós, e Ele sabe interceder por nós porque Ele viveu como homem. Ele é Deus e Ele é homem. Ele é homem e Ele é Deus. Como nós falamos nas semanas anteriores, o Evangelho também é o Evangelho do homem-Deus. Ele é Deus, o Deus completo, o Deus genuíno, mas também Ele é um homem genuíno. Ele é Deus em sua divindade, mas Ele se humilhou, assumiu a forma de um ser humano e viveu aqui na terra, como qualquer um de nós. Passou por todas as dores, passou pelas tentações, mas Ele venceu. Hoje à noite nós queremos falar algo que possa consolar os irmãos. Sim, nós falamos muito sobre a igreja como coluna e base da verdade, falamos bastante sobre o mistério da piedade, nós falamos sobre o Evangelho completo, tantas coisas elevadas, mas o Senhor também é um Senhor acessível. Não nos esqueçamos de que por anos e anos o irmão Dong nos encorajou com a palavra do jumento atado à videira, que o Senhor Jesus não é como um pé de coco, um coqueiro com os cocos lá no alto, inacessível. O Senhor é uma videira esparramada, bem acessível, ao alcance da mão, que qualquer um de nós, como jumentos, seres vis, desprezados, é só levantar a cabeça e comer essa uva. Pois bem, queridos irmãos, no dia em que nós estamos experimentando hoje, um ano de pandemia já, quem imaginaria que essa pandemia iria durar mais que um ano? Estamos sentindo os seus efeitos.
Estamos sentindo o seu impacto. Muitos irmãos, e eu falo assim, muitos irmãos sentem os sintomas. Na igreja, irmãos, louvado seja o Senhor pela diversidade que há na igreja. Há um grupo de irmãos fortes, que estão na vanguarda, que conseguiram superar todas as dificuldades, e nós precisamos de irmãos assim, que mesmo em frente a situações difíceis, são aqueles que conseguem ainda prosseguir de uma maneira muito forte. E hoje estamos experimentando momentos muito, muito especiais na vida da igreja, testemunhos maravilhosos, mas por outro lado, queridos irmãos, nós também sabemos e sentimos muito no nosso interior. Até eu mesmo, por exemplo, que estou ministrando a palavra, vocês acham que eu, o irmão Pedro, os outros irmãos que estão à frente, nós somos imunes? Somos isentos? Sim, nós temos o espírito forte, exercitamos nosso espírito, mas também sofremos o impacto. Mas uma grande maioria de irmãos, muitos irmãos hoje, eu sinto que já estão no limite, alguns já não estão suportando mais, alguns já estão no ponto de ruptura, no aspecto emocional. Um ano, especialmente as pessoas mais idosas, sem um contato da família, sem um abraço, sem um afeto humano, tudo à distância, tudo virtual. Isso também afeta a condição mental. Aqueles que trabalham já estão cansados. Nós ouvimos muitos jovens estão cansados, toda hora está em reuniões via Zoom com as suas equipes de trabalho, nas suas empresas. Daí quando chega a hora de assistir a reuniões, muitos não têm nem vontade mais de assistir. Perdoe-me, irmão, se eu estou tocando nesses pontos que estão nos afetando, mas eu quero ser bastante prático para poder dar uma palavra de fortalecimento e consolo hoje à noite. Muitos estão desencorajados. Nós sabemos de jovens, por um lado, há jovens que estão bem fortes, estão prosseguindo, avançando, outros estão desencorajados. Nós somos uma família. Não tem como todo mundo estar no mesmo nível. É como numa guerra, um exército, tem os soldados de linha de frente, mas sempre há os feridos. Sempre há aqueles que são atingidos, são feridos, têm que voltar para a base, têm que ser levados, às vezes até levados de volta ao seu país, para se recuperarem das feridas. Num exército não tem só vanguarda, no exército também tem a retaguarda. No exército tem aqueles da equipe médica, tem aqueles que servem o exército, os soldados, tem aqueles que estão no país produzindo riquezas para o país poder sustentar uma guerra. Na igreja é igual, nós estamos em guerra, não estamos? Nós vimos a questão de combater o bom combate. É totalmente compreensível, querido irmão, e não queremos que você, querido irmão, querida irmã, se sinta condenado se você foi atingido, é uma das baixas da batalha, mas você ainda faz parte do exército do Senhor, e o Senhor quer recuperar você, o Senhor quer fortalecer você. Nós não podemos ignorar a situação. Por um lado, se a gente pudesse, só falaríamos de coisas, dos testemunhos positivos, mas nós temos que cuidar de todos os irmãos. Eu louvo ao Senhor por aqueles irmãos que estão avançando, os comportores dinâmicos que estão na rua, mas eu vou até dizer, tem comportores dinâmicos que estão na rua, estão passando por conflitos muito sérios também. Mas, por causa da sua seriedade com o Senhor, do seu compromisso, eles vão para a rua todos os dias. Mas no seu interior há conflitos sérios. E nós precisamos cuidar deles também. Por isso que tem reuniões especiais. Se a gente pudesse, a gente faria isso presencialmente. Dar um abraço, coisas assim, a gente precisa cuidar deles também. Não é fácil estarmos nessa guerra. Tem aqueles irmãos que
perderam o trabalho, tem aqueles que não conseguem trabalhar para sustentar a família, tem aqueles irmãos cujos empregos estão pendurados, aqueles que já perderam o emprego, tem aqueles irmãos cujas empresas estão em situação muito perigosa. Por falta de negócios, algumas empresas já fecharam e outras estão por fechar e outras estão em crise. Nós sabemos de bom número de irmãos que estão com necessidades financeiras, não tem mais o que comer, não tem renda mais. Aí entra o amor, entra a rede de cuidados, entra a parte, entre aspas, da assistência social dentro da igreja, que é uma coisa que a Bíblia nos ensina, e nós estamos, as igrejas, esperamos que as igrejas possam cuidar desses irmãos, para que, como fala em 1 Coríntios, aquele que teve demais, aquele que, para quem sobejou não teve demais, aquele que tem necessidade não teve falta. Tem que haver esse equilíbrio na igreja. Tem aqueles irmãos que hoje estão com dificuldade de tocar no Senhor. Precisamos realmente falar sobre isso. E irmãos, não se sintam condenados se você está com dificuldade de tocar no Senhor. Estamos aqui para tentar ajudar. Não sabemos que uma reunião assim, só uma reunião, não é suficiente. Por isso nós precisamos que as lideranças pratiquem a rede de cuidados e possamos cuidar de todos. Tem muitos que estão com dificuldade de tocar no Senhor. Tem aqueles que têm dificuldade de participar das reuniões virtuais, não conseguem se conectar, não têm bom equipamento. E aqueles que realmente não gostam, eles não conseguem ficar sentados para assistir. Para eles tem que ser presencial. Por exemplo, hoje à noite, muitos dos que poderiam ser ajudados por esta palavra de hoje à noite não estão assistindo. Eu sei disso, não estão conectados. Mas eles precisam dessa palavra. Estão desencorajados, não têm recebido o suprimento, porque não se conectam e pouco a pouco vão definhando espiritualmente. Como cuidar deles? Isso mostra a importância das redes de cuidado, de que temos falado tanto, para poder levar essa palavra até eles. E tem vários irmãos e irmãs que se sentem condenados neste momento, porque se sentem inúteis, se sentem neutralizados. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, nós temos falado bastante aqui sobre comportagem dinâmica, dado os testemunhos, porque isso é um milagre que está acontecendo no nosso meio. Nós nunca tivemos algo assim, então a gente tem até de certa forma enfatizado isso, mas isso não quer dizer, queridos irmãos, que esse é o único serviço que tem na igreja. Estamos falando bastante sobre isso por causa dos testemunhos maravilhosos, por causa dos milagres que estão acontecendo todos os dias com esse exército, essa tropa de elite, entre aspas, que está saindo, os 200 e poucos, mas nós temos dezenas de milhares de irmãos nas suas casas e estão tocando a igreja. São tão guerreiros como os comportores dinâmicos, só que eles não podem sair, não têm essa habilidade, não foram treinados no PAC. E também eu vou dizer uma coisa, irmão, ser comportor dinâmico mesmo, não é para todos. Tem que ser esses... Tem um dom especial, mas não quer dizer que eu e você não possamos ter uma experiência assim. Eu já tive a experiência de comportagem dinâmica e me dei bastante bem. Em pouco tempo, todos os livros que estavam na minha mão se foram. Consegui divulgar, consegui orar com as pessoas, mas eu não saio todos os dias. Não é o que o Senhor me deu, mas eu tive a experiência. E por isso que eu oro todos os dias pelos comportores dinâmicos. Mas a porção que o Senhor me deu no corpo é outra, não é de sair todos os dias, mas tem alguns que o Senhor escolheu para sair todos os dias. Então, queridos irmãos, se você não pode sair todos os dias, não se sinta condenado. Ou se você não pode sair, Deus deu uma função para você. Você precisa encontrar qual é a sua função na igreja e desenvolver bem. O Avança Jovem, por exemplo, muitos desses jovens, lá do Avanço Jovem, lá do Maranhão, eles cuidam de grupos familiares de jovens. Estão envolvidos com a palavra profética, estão envolvidos com compartilhar a palavra.
Hoje à noite nós não vamos ter tempo para falar todos esses assuntos. Quem sabe na semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre o serviço na igreja em tempos atuais, nos tempos que vivemos hoje de pandemia. Hoje à noite nós queremos falar sobre o Evangelho do Filho do Homem. 1 Timóteo 1:2 fala o seguinte: Paulo a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Normalmente seria graça e paz, mas aqui no meio dos dois pães de sanduíche tem um presunto e um queijo, que é misericórdia. Está bem no meio. E também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 fala: graça, misericórdia e paz. Isso não é característico de Paulo. Quando ele escreveu as outras epístolas, é só graça e paz. Mas aqui nos tempos do fim, em 1 e 2 Timóteo tem muita profecia sobre o tempo do fim, em tempos de degradação da igreja, em tempo de propagação da iniquidade. O que existe? Nós precisamos de misericórdia. Por isso também que em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo, no meio de 1 Timóteo, quando ele fala da economia de Deus, da piedade, da manifestação de Deus na carne, do mistério da piedade, mas aqui, Paulo, logo no primeiro capítulo, versículos 12 até 16, ele fala de um evangelho simples, a essência do evangelho. Claro que o evangelho é o evangelho completo, como nós já explicamos todas as semanas anteriores, mas em sua essência o evangelho é simples. Olha só, eu vou ler para vocês. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Hoje à noite, minha oração é que Deus fortaleça você, querido irmão. Paulo também foi fortalecido. Ele cometeu muitos erros, especialmente antes da sua conversão. Ele achava que estava servindo a Deus, mas depois daquilo, eu creio que diante do Senhor ele ficou arrasado, mas Deus o fortaleceu, especialmente quando ele teve aquela visão no caminho para Damasco. Aquilo o derrubou. Por isso que quando o Senhor apareceu para ele, quando ele estava ali 3 dias e 3 noites sem comer, orando e jejuando, daí Deus enviou Ananias para falar com ele. Daí o Senhor falou com ele, falou: levanta-te. Ele estava fraco naquele momento. Então aqui fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ele se humilhou, falou da situação dele, quem ele era. Olha só, mas obtive misericórdia. Hoje, irmãos, vamos orar para o Senhor ter misericórdia de nós, ter misericórdia da igreja, poupar-nos de mais sofrimentos, embora o Senhor nos passe os sofrimentos em doses certas, mas às vezes é difícil de suportar. Mas eu tive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aí ele faz uma definição do evangelho. E esse é o evangelho do Filho do Homem. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? É que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vamos falar e desenvolver logo essa questão, que Jesus Cristo veio ao mundo com um objetivo: de salvar os pecadores. Claro, foi também de liberar sua vida divina para formar a igreja, daí toda aquela visão completa. Mas o principal problema era o pecado. E ele precisava morrer na cruz para resolver o problema do pecado. Então, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Uma vez que ele morreu na cruz, como nós vimos lá na questão de
Jesus ter falado em Lucas capítulo 12, versículo 50, que ele gostaria que o mundo já estivesse ardendo com o fogo do Evangelho. Ele sentia pressão dentro dele, porque a vida divina estava presa dentro dele, e ele estava angustiado, querendo liberar essa vida divina. Pois bem, lá na cruz, ele liberou essa vida divina. Daí falando no versículo 16, por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, mais uma vez. Só nesse trecho ele menciona misericórdia 2 vezes, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Se Paulo conseguiu, ele é um modelo, é o pioneiro, então nós também podemos conseguir. Queridos irmãos, como já falei, nós estamos no exército do Senhor. E no exército do Senhor, hoje alguém pode estar na frente de batalha e amanhã ele pode estar em recuperação no hospital. Isso acontece. E outro que está se recuperando, volta para a frente de batalha. É esse vai e vem. Dificilmente, queridos irmãos, temos alguém que está na frente de batalha o tempo todo. Sempre tem momentos em que nós precisamos ir diante do Senhor, e o Senhor nos curar de feridas, o Senhor nos fortalecer. Eu já tive vários momentos assim na minha vida, queridos irmãos. Às vezes por meio dos sofrimentos, por meio de tragédias, por meio de tribulações, às vezes nós paramos um pouco para nos recuperar. Queridos irmãos, você é muito útil. Eu quero dizer isso para você hoje à noite. Deus preparou você para ser um vencedor. Você é útil ao Senhor. Você é importante para o Senhor. Você é necessário para o Senhor. Você é indispensável para o Senhor e para a igreja. Mas pode ser que muitas vezes, por causa daquilo que eu falei, por causa desse ano de pandemia, e essa pandemia, queridos irmãos, eu vejo como um processo que Deus usa até na igreja para gerar vencedores na igreja. É no meio dos sofrimentos que os vencedores são produzidos. Quando tudo está bem, o que nós vamos vencer? Então o Senhor está dando tempo para nós. Mas o tempo também não é muito farto, não temos muito tempo. Temos falado sobre Apocalipse. O tempo está chegando, o avião está prestes a pousar, estamos em procedimentos de aterrissagem, ainda tem tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos todos, se nós somos afetados, impactados por a situação da pandemia e ainda agravado pela situação, queridos irmãos, das mortes que tem havido, de familiares que partiram, isso é muito difícil. Desculpem-me, se o irmão Narciso me permitir, eu vou mencionar um verdadeiro guerreiro, nosso querido irmão cooperador Narciso. Que baque tremendo que sofreu. De repente, perdeu a esposa, a irmã Lúcia, que era sua companheira de lutas, de batalha. O Narciso está se recuperando para voltar para a linha de frente, mas sabemos que não é fácil. Isso vemos em todos os lugares, apenas usei isso como exemplo, que o Senhor possa suprir o nosso querido irmão. Esta semana, quer dizer, essas últimas, da semana passada, partiram os irmãos Miltinho, aqui do interior de São Paulo, e Gilberto, também do interior de São Paulo. Na quarta-feira, o irmão Tony, de Mossoró, dormiu no Senhor, de Covid. Hoje, o irmão Toninho, de Castanhal, soubemos com tristeza que ele também dormiu no Senhor. E agora, à tarde, soubemos que o irmão Florivaldo, de Campinas, também dormiu no Senhor. Houve um câncer que não sabíamos e se espalhou rapidamente. E esses últimos meses, ele não estava bem, então deu entrada no hospital uns dias atrás, desde o último domingo, e hoje à tarde ele dormiu no Senhor. Um verdadeiro guerreiro. E igrejas foram levantadas, centenas de irmãos foram gerados por ele.
dormiu no Senhor. Nós temos familiares de muitos irmãos nos hospitais. Isso traz muita preocupação, ansiedade, dor, mesmo na nossa família. A esposa do Salomão Má voltou da Suíça para cuidar do irmão Scherer, o pai dela, que está no hospital também, está no hospital lá em Brasília, com Covid. Então a irmã Ana Lúcia, a esposa do Salomão, veio para dar apoio, porque a irmã dela, a irmã Eliane, que estava cuidando do irmão Scherer, pegou Covid e não podia mais cuidar dele. E o meu sobrinho, filho do Salomão, Lucas, tinha pegado Covid, mas já melhorou, então, tempos atrás, então podia cuidar. E agora a irmã Ana Lúcia veio cuidar do pai, pegou Covid também. É muito difícil. E essas coisas, quando nós temos entes queridos, familiares, no hospital, aquilo drena a nossa emoção. E o Senhor Jesus sabe disso, por isso que nós falamos, queremos pregar hoje à noite para vocês o Evangelho do Filho do Homem. É dizer para você, querido irmão, que Deus não está alheio à situação. Hoje nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que passou por todos os nossos sofrimentos. Ele sabe o que você está passando. Talvez por causa das situações, das circunstâncias, você se sinta neutralizado, se sinta desativado, mas eu quero dizer para você hoje que Deus quer restaurar você. E Deus quer usar essa palavra hoje à noite para restaurar você. Eu quero ler para vocês Lucas 19:10. Aqui fala, porque o Filho do Homem, por isso que o Evangelho que estou falando aqui é o Evangelho do Filho do Homem. Esse é o título. Não é o Filho de Deus em sua divindade, é o Filho do Homem em sua humanidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido aqui pode ser interpretado assim, inicialmente como alguém que não tem o Senhor, que tem a perdição eterna, precisa ser salvo do lago de fogo, mas também o perdido aqui significa você e eu. Perdido no meio da situação. Atacados pelo inimigo, com situações emocionais. Fomos atacados no emocional, no aspecto mental. Então Jesus veio, o Filho do Homem veio, para buscar a mim e a você. Talvez não estejamos tão fortes como queremos ser, como quando estava na vida da igreja presencial. Então nos sentimos condenados, nos sentimos meio perdidos, sem rumo, não sabendo o que nos espera à frente. Muitos jovens não sabem mais que futuro vão ter no meio dessa situação. Pois bem, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 15:4. Jesus fala aqui: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Queremos dizer para você, querido irmão, hoje à noite, Jesus pode deixar 99 irmãos que estão bem, que estão fortes, para buscar você, porque você conta diante dele. Querida irmã, você que sente que talvez você ficou sem chão, você chora todos os dias, você se sente sem rumo, você está emocionalmente abalada. Pois bem, o Senhor pode deixar 99 que estão bem para buscar você hoje à noite. Mateus 18. Mateus 18, versículos 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio buscar os pequeninos. Esse é o Evangelho do Filho do Homem. Muitas vezes, queridos irmãos, e eu fui culpado disso,
Nosso conceito no passado de vida da igreja, que na vida da igreja só havia espaço, só havia lugar para os fortes, que os fracos não tinham lugar. Pois bem, eu tive que passar por muitas experiências, e hoje eu entendo, eu vejo que Deus ama a todos, o Senhor ama a todos. Ele quer que todos nós cheguemos, quer que todos nós perseveremos até o fim. Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer salvar os fortes, mas Ele também quer salvar os pequeninos, os que são fracos, os que não conseguem andar sozinhos. E diante do Senhor nós assumimos o compromisso, queridos irmãos, se for necessário, nós vamos pegar vocês na mão e conduzir todos vocês até entrar no reino, mas nós não vamos abandonar ninguém. E para isso nós conclamamos, nós convocamos a todos os irmãos das lideranças, todos os irmãos que têm encargo, não precisa só ser da liderança não, se você tem um encargo, você tem chamamento do Senhor para participar da rede de cuidado. O que é rede de cuidado? Não é uma coisa assim, não é uma organização, é simplesmente você cuidar de alguém, é isso aí, isso é rede de cuidado. Você cuida de 2 ou 3, e o outro cuida de 2 ou 3, assim todos os irmãos poderão ser cuidados. A face desses pequeninos, os anjos, cada pequenino, querido irmão, aqui a Bíblia revela algo. Não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Para cada pequenino, para cada irmão, para cada um de vocês tem um anjo que está toda hora diante da face do Pai Celeste. Aí vem o versículo 11, olha só, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E hoje à noite, esse evangelho não é para aqueles que não têm o Senhor, é para você, querido irmão, que se sente perdido. O que me espera? O que eu vou fazer? Se você está bem hoje à noite, querido irmão, fique em paz, continue forte. Talvez essa palavra não seja tanto para você, ou talvez seja para você, talvez um dia você enfraqueça, daí essa palavra vai ser para você. Mas hoje à noite eu estou falando especificamente para aqueles, e é uma maioria, que se sentem desencorajados, sentem sem forças para avançar. Então o Filho do Homem veio salvar você, veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? É isso que está acontecendo, Jesus está atrás de você. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. O Senhor está disposto a deixar 99 dos que estão bem, dos que estão fortes, para ir atrás de você, querido irmão. Tamanha é a sua importância para o Senhor. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer ter nenhuma baixa no seu exército. Ele quer ganhar a todos. Deus quer salvar você. Eu quero ler para vocês um versículo que está em Isaías 32, versículo 2. E eu vou ler da versão revista e corrigida, porque a primeira 2 palavras de revista e corrigida está mais preciso. Fala assim: e será aquele varão, quem é esse varão? É o Senhor Jesus. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Você está sentindo a ventania soprando sobre você? Está querendo derrubar você, derrubar sua casa? Pois bem, o Senhor Jesus é um esconderijo contra o vento. E esse varão é como um refúgio contra a tempestade. Você está sentindo tempestade demais? Trovões, relâmpagos, não aquele trovão relâmpago que nós queremos, que é de Deus, mas trovão relâmpago das tempestades que nos assustam, que nos derrubam, chuva forte, com ventania e tudo. Pois bem, esse varão, que é o Senhor Jesus, é um refúgio contra a tempestade. Você sente que você está seco, não tem água, você está morrendo de sede, não tem suprimento? Pois bem, este varão, que é o Senhor Jesus, é como ribeiros de águas
em lugares secos. E você está sendo escaldado pelo sol, pelo sofrimento, pelas tribulações, e não tem nenhuma sombra para você poder descansar. Pois bem, esse Senhor, que é esse varão aqui de Isaías 32:2, ele é como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então vou ler o versículo inteiro agora. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Talvez as situações que eu descrevi no começo da reunião sejam para você como vento, como tempestade, como um lugar seco, como uma terra sedenta com sol escaldante. Pois bem, o Senhor Jesus hoje à noite, Ele quer ser um esconderijo para você, Ele quer ser um refúgio para você, Ele quer ser ribeiros de águas para você, e Ele quer ser uma sombra para você poder descansar e se esconder lá. O Evangelho do Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler Atos 7:56. Atos 7:56. Quando Estevão estava sendo apedrejado. Nós não temos tempo para ler todo o episódio aí, toda a história. Isso está em Atos capítulo 7. Daí versículo 55 fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus. E quem? E quem mais? E Jesus, que estava à sua direita. Nós sabemos que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele assentou à destra de Deus nas alturas. Mas olhem só, queridos irmãos, só que Jesus aqui não estava sentado. Versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Em pé. Então quero ler para você os versículos que nos mostram que Jesus, quando foi exaltado à destra de Deus, ele se sentou. Mas como é que ele está de pé aqui? Vamos ler Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, esse é o Filho, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele se sentou. Capítulo 8, versículo 1. Por que ele sentou? Vou voltar para 1:3, Hebreus 1:3. Porque ele já realizou a purificação dos pecados. Ele já realizou a sua redenção. Ele já realizou a sua obra. E lá na cruz, no momento que ele expirou, ele falou: está consumado, acabei a obra da redenção. Ele purificou os pecados. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele é o sumo sacerdote. Por que ele sentou? Porque ele cumpriu a sua missão de se oferecer por nós para Deus. Capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, realizou a redenção por nós, realizou a obra dele por nós, assentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra de Deus. Ele sentou. Capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, que estava colocada diante dele, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Por quê? Porque ele realizou a redenção, completou a obra por nós. Efésios capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele, o Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos,
e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus Pai exerceu um tremendo poder sobre seu Filho, ressuscitando-o dos mortos e levando-o a ascender até os céus, e o exaltou e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então a Bíblia nos mostra que Jesus está sentado à destra de Deus. Inclusive, no credo que todos professam, os evangélicos, católicos, fala que ele está sentado à destra de Deus. Então, como é que aqui em Atos 7,56 ele está em pé? Eu vou explicar. No que diz respeito à redenção, no que diz respeito à obra que Jesus veio realizar por nós, de obter o perdão dos nossos pecados, na questão de se sacrificar na cruz como propiciação por nós, para obter a redenção por nós. Ele completou toda a obra dele, e quando alguém termina de fazer um trabalho, a pessoa se senta. Então, quanto à redenção de Cristo, ele se sentou. Mas com respeito a cuidar de você e cuidar de mim, com respeito a cuidar produzir a sua noiva, no que diz respeito a edificar o seu corpo, cuidar da igreja, a obra ainda não terminou. Essa obra continua. Então, Jesus, como aquele que cuida da igreja, ele ainda está de pé. E naquele momento Estevão estava sendo apedrejado, e Jesus, o Filho do Homem, importante mencionar isso. Eu vou ler de novo, Atos capítulo 7, versículo 56. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé. Por que ele estava de pé? Para cuidar de Estevão, para interceder por ele, para fortalecê-lo. Hoje à noite, queridos irmãos, queridas irmãs, querido irmão, você que se sente desencorajado, você que está sentindo o efeito, o impacto dessa pandemia, você que está desencorajado, com dificuldades financeiras, no trabalho, da sua empresa, você que está com dificuldade de tocar no Senhor, você que tem dificuldade de participar das reuniões virtuais, você que se sente condenado, você que, Senhor Jesus, você que foi abalado emocionalmente porque você perdeu algum ente querido, perdeu sua esposa, perdeu seu marido, perdeu seu pai, perdeu o filho, saiba que neste momento, esse Jesus que já realizou a redenção e que está sentado à destra de Deus, mas esse Jesus, por causa de você, ele está de pé neste momento. Ele se preocupa com você. Ele está de pé para consolar você. Só Ele pode consolar. Sabe, irmãos, quando alguém falece, quando recebemos a notícia de que alguém dormiu no Senhor, daí a gente procura consolar a família. Então a gente escreve no WhatsApp, Deus supra vocês, o Senhor possa consolá-los e tudo. Mas só são palavras humanas, e a gente fala porque a gente quer encorajar os irmãos. Mas a gente sabe, queridos irmãos, não tem palavras humanas que possam expressar, que possam consolar a dor e o pesar de alguém que perdeu um ente querido. Só o Senhor consegue fazer isso. Nós podemos falar 1001 palavras de consolo, e a gente deve falar, mas nenhuma dessas palavras consegue consolar, atenuar a dor e o pesar que as pessoas sentem quando perdem um ente querido. O Senhor, hoje à noite, está de pé por sua causa. Ele está de pé olhando para você na sua sala. Ele é o Filho do Homem, que tem empatia, sente empatia por você. Ele sabe exatamente o que você está sentindo, e Ele quer consolar você. Ele é o Filho do Homem. Aqui não estamos falando do Filho de Deus na sua divindade, estamos falando do Filho do Homem, do Deus que se encarnou e que se tornou um homem para poder experimentar o que um ser humano sente. Hebreus 2,
Leiamos Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O versículo 14 e 15 falam do Senhor que teve participação de carne e sangue. Ele se tornou um homem como você e eu, com sangue e com carne e com sangue. Versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos nós. O Filho do Homem está aqui, e esse é o Evangelho que nós estamos pregando para você, querido irmão, hoje à noite. O Filho do Homem está aqui hoje à noite para socorrer você. O Filho do Homem não está aqui para socorrer anjos, mas para socorrer a mim e a você. Versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Por isso que ele pode sentir misericórdia, por isso que falamos de misericórdia no começo da reunião. Ele experimentou carne e sangue, ele se tornou semelhante a nós, para poder ser esse misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, você sofreu, querido irmão, querida irmã, você sofreu, você sofre, mas saiba que o Filho do Homem também sofreu, e ele foi também tentado, posto à prova. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados, para socorrer os que são postos à prova, socorrer os que passam por tribulações. Portanto, querido irmão, Jesus, o Filho do Homem, é poderoso para socorrer você hoje à noite. Vamos invocar o nome dele. Ó Senhor Jesus, para ele poder socorrer você. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Ele entende as nossas fraquezas. Ele não condena você. Ele não culpa você. Pelo contrário, ele entende muito o que você está passando. A sua dor da perda. A sua desorientação. O seu desencorajamento. Até a sua depressão. O seu emocional, o seu aspecto mental, você perdeu o foco, você não consegue se concentrar nem no trabalho, ele entende. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, ele foi posto à prova em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o versículo 16 é o segredo. Acheguemo-nos, querido irmão, esse é o Evangelho. Por que eu estou falando isso hoje à noite? Porque Deus precisa de você. O Evangelho precisa avançar. E Deus precisa de você. Deus quer um exército inteiro. Talvez você e eu temos sido baixas no exército, mas Deus quer nos recuperar para que logo, logo voltemos à frente de batalha, linha de frente. Você não quer voltar à linha de frente, querido irmão? Você é um soldado valoroso. Você é um soldado importante. Deus quer você na frente de batalha. Eu quero voltar à frente de batalha. Você não quer? Então vamos nos achegar a Ele confiadamente, com intrepidez, sem vergonha nenhuma, junto ao trono da graça. O irmão Pedro tem falado daquele trono de onde Deus está, de onde saem raios, relâmpagos, trovões. Lá no céu é assim. Mas quando esse trono nos alcança, é o trono da graça. É o trono da graça. Com um fogo para queimar todas as coisas negativas. E é um fogo para esquentar o seu coração, que talvez esteja frio neste momento. O Senhor quer esquentar o seu coração, a fim de recebermos misericórdia, mais uma vez. Por isso que eu falei de misericórdia no começo da reunião. É tempo de recebermos misericórdia. Vamos nos achegar para recebermos misericórdia hoje,
na situação em que estamos, em todos os itens que eu falei, só a misericórdia pode nos libertar. Porque quando vem a misericórdia, também vem a graça e a paz. Para recebermos misericórdia, daí em seguida, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos ler também Isaías 53. Vamos só ler os 2 versículos, para mostrar que esse Filho do Homem, ele sabe que você está sentindo, está passando. Versículo 3 e 4, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos aplicar esse versículo, tomar posse desse versículo, para orar por aqueles entes queridos nossos que estão hospitalizados. Vamos lembrar o Senhor que Ele lá naquela cruz tomou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. As suas dores, o que você sente, os seus conflitos no coração, as suas dores no coração, Jesus tomou sobre a cruz. E as enfermidades nossas e também dos nossos entes queridos, Jesus também tomou sobre a cruz. Ó Senhor Jesus, Ele sabe o que é padecer. Vamos nos voltar para Ele. Vamos ler agora Apocalipse 1, 12 e 13. Apocalipse 1, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. No versículo 10, João estava em espírito no dia do Senhor, e daí ele foi arrebatado no espírito. E daí ele ouviu uma voz atrás dele, por trás dele, grande voz, como de trombeta. Daí ele se voltou para ver quem falava com ele, e quando ele se voltou, viu 7 candeeiros, 7 candelabros de ouro, que são as igrejas, as 7 igrejas. E no meio dos candelabros, quem que estava lá? Um semelhante a filho de homem. Então aqui está um filho do homem, que é Jesus. Aqui não fala filho de Deus, é filho do homem, em sua humanidade. Ele estava no meio, andando, caminhando no meio dos candelabros de ouro, com vestes talares, são as vestes sacerdotais, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A cinta é para estar cingido nos lombos, na cintura, mas no caso dele estava cingido à altura do peito. No peito está o coração, que demonstra, que quer dizer o amor. Então esse Filho do Homem, em sua natureza divina e humana, ele está cuidando de nós com amor. E ele não está sentado, ele está em pé, no meio dos 7 candelabros de ouro, no meio das igrejas. O número 7 é o número completo, já falamos da completude. Esses 7 candelabros de ouro representam todas as igrejas que estão na terra. As igrejas no Brasil, em toda a América do Sul, Central, América do Norte, na África, na Europa, na Ásia, no continente australiano. Esse Filho do Homem está em pé, andando no meio dos 7 candelabros de ouro, cuidando das igrejas, espevitando o morrão queimado, abastecendo o óleo nas lâmpadas. E hoje à noite, querido irmão, esse Filho do Homem está de pé, indo de casa em casa. Ele está em pé neste momento, passeando, andando na sua sala, olhando para você, olhando para seu marido, olhando para sua esposa, olhando para os seus filhos e cuidando de cada aspecto do seu coração. Esse é o Filho do Homem, que está cuidando de você. Não se sinta só, não se sinta abandonado. Hoje à noite, Deus me deu o sentimento de falar essa palavra para consolar você. Tem esperança. Fé, amor e esperança. Esse não foi o tema, um dos assuntos principais
quando falamos de 1 e 2 Tessalonicenses, chamados ao seu reino e glória? Fé, amor e esperança. Tenhamos esperança, vamos nos levantar. Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse era o nosso Senhor, o Filho do homem, que ama o pecador, que ama aquele que é fraco, que ama as ovelhas perdidas, que ama os pequeninos, que ama você e ama a mim, e não quer abrir mão de nós. Temos aquele hino que fala, o Senhor insiste em nos fazer reinar, e Ele vai insistir, até o dia em que você e eu vamos reinar, vamos entrar no reino. Ele não ficava em casa sentado, Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. O normal é nós sairmos para pregar o evangelho. Pode sair para a rua, você também pode sair no trabalho, quer dizer. Ou sair, quando fala sair, não quer dizer que tem que sair. Tem aqueles que saem para a rua literalmente, tem outros. Por exemplo, hoje, você pode sair usando o WhatsApp, ligando para alguém. E quando você está com os familiares, você não sai para a rua, mas você sai de si e fala do Senhor para as pessoas. O Evangelho precisa avançar. O Senhor quer que o Evangelho avance, Ele quer usar você. Agora, como vai usar você? Depende da função que você tem. E isso cada um tem que descobrir, de que maneira Ele vai usar você. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço na igreja em tempos de pandemia. 1 Timóteo não fala que nós devemos saber como proceder na casa de Deus? Pois bem, estamos passando por algo inédito. Nunca tivemos uma situação assim. Então o Senhor quer nos dar algumas orientações de como devemos proceder nos dias atuais. Mateus 9,35, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Esse é o Filho do homem, que se compadece de nós. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Queridos irmãos, nós temos um pastor. É o Senhor Jesus. E também nós devemos pastorear-nos uns aos outros. Você pode ser meu pastor, eu também ser o seu pastor. Pastorear-nos uns aos outros. Mas Jesus é nosso supremo pastor. Lucas 7, 21 e 22. Fala assim, naquela mesma hora curou Jesus físicas. Flagelos são aflições que muitos estão passando hoje, são enfermidades psicológicas, e espíritos malignos estão na categoria das enfermidades espirituais, e Jesus curou todos eles. Jesus quer curar você, querido irmão. Nessa situação de hoje, eu preciso de cura, você precisa de cura. Todos precisamos ser curados, todos precisamos ser consolados, todos precisamos ser encorajados. Eu vou até mencionar, o irmão Pedro Dong, me permita, precisamos orar pelo irmão Pedro. O irmão Pedro precisa ser encorajado. A mão dele perdeu de certa maneira função, parte neurológica, fez todos os exames, não detectou nada, está fazendo fisioterapia, mas eu vejo o irmão sofrer toda vez que dá mensagem, a mão dele sofre. Quando um membro sofre, todos sofrem. Então, o irmão Pedro também precisa de oração, precisa ser encorajado. Todos nós precisamos. Então, Jesus curou todos. Daí ele anunciou no versículo 22, então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João, o que vistes e ouvistes
Olha só, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. O Evangelho do Filho do Homem, queridos irmãos, é para aqueles que têm momentos de fraqueza. Aqui não tem nenhum forte. Aqui tem cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos e pobres. A igreja é uma igreja de vencedores, irmãos. Esse é o produto final. Mas o que o Senhor tem hoje na igreja, e ainda mais com a pandemia de hoje, com a situação de hoje, o que nós temos? Nós temos situações de irmãos cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos e pobres. Mas o Senhor quer restaurar todos nós. A igreja não é só de forte, não. A igreja tem irmãos fracos. Então, se você está fraco, não se sinta mal. Busque o Senhor para ser restaurado, para poder voltar à frente de batalha, para ser um forte, para restaurar outros que estão fracos. É um ciclo. Eu já tive muitos momentos na minha vida cristã, no serviço a Deus, que eu enfraqueci. Eu não tinha nem força para invocar o nome do Senhor. A minha esposa que me ajudou. E periodicamente eu recebo chamadas por WhatsApp ou irmãos que me ligam para orar por mim. Você não sabe como isso me encoraja, me fortalece. Todos nós precisamos de orações, todos nós precisamos ser fortalecidos. E o Senhor quer anunciar o Evangelho. Se você se sente fraco hoje à noite, afetado, impactado, sente o efeito desse 1 ano e pouco dessa pandemia, você se sente talvez indigno de servir, não se sinta dessa maneira, não tem nenhum indigno. Deus quer exercer sobre você a sua misericórdia, quer restaurar você. Ide anunciar a João o que viste e ouviste, os cegos vêm, não é mais cego, eles estão vendo agora. Quem era coxo está andando, isso que o Senhor quer. Os que eram leprosos foram purificados, os surdos começam a ouvir, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Vamos ler capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar a quem? Mais uma vez, categorias de pessoas fracas, como nós vimos no começo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus até falou, os sãos não precisam de médico. Quem se julga forte e são, daí não precisa do Senhor. Como Paulo falou, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, aí eu vejo a minha necessidade do Senhor. Daí que eu invoco o Senhor de verdade. Porque quando eu estou bem, quando eu acho que estou bem, talvez quando invoque o Senhor é uma coisa formal, mas quando eu vejo a minha debilidade, a minha vulnerabilidade, daí quando eu invoco de verdade, desesperadamente. Oh, Senhor Jesus! O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Mateus 9, 12 fala, os sãos, Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13, ide portanto e aprendei o que significa, misericórdia quero, de novo misericórdia. Esse é o Evangelho do Filho do Homem, é aplicar misericórdia a nós. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos. Quem se justifica, quem acha que está tudo bem com ele, então o Senhor não veio nos chamar, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. E o Senhor veio chamar aqueles que realmente sentem que precisam do Senhor. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, eu preciso do Senhor, mais do que nunca. Eu nunca passei uma situação como hoje, em toda a situação, vendo a situação da igreja, dos irmãos. Por um lado, nunca vivemos momentos tão maravilhosos, a igreja avançando, nós alcançando pessoas, a palavra profética, a palavra sendo abundante, mas por outro lado, vemos a sutileza do inimigo,
atacando os irmãos, desgastando os irmãos. E a gente sente isso, quando a gente tem comunhão com os irmãos, a gente sente a tristeza dos irmãos às vezes. E claro, irmãos, tem momentos de alegria misturados com momentos de tristeza, daí a gente quer encorajar os irmãos. Em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 15, nós temos uma história muito comovente. Em dia subsequente, dirigia-se, Lucas 7, 11, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Era uma viúva, já tinha perdido o marido. Agora, o filho único tinha morrido. Não sei se você sabe, naquela época, a sociedade era uma sociedade altamente dependente dos varões. Antes era assim. No meio da sociedade, a mulher era alguma coisa quando tinha um marido. E se o marido morresse, daí a mulher tinha que prestar obediência ao filho. Aqui a mulher perdeu o marido, perdeu a primeira coluna. E agora o filho varão, filho homem, morreu também. Ela estava só. Seria alguém desprezada. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela. Aí, queridos irmãos, mais uma vez, vemos a compaixão do Filho do Homem. Eu quero, queridos irmãos, que você possa sentir o amor do Senhor por você hoje à noite. Hoje à noite não estou aqui, nós já falamos muitas coisas elevadas, hoje à noite eu quero falar alguma coisa bem acessível. O Filho do Homem quer cuidar de você. Ele está preocupado com você. O Senhor, vendo ela, se compadeceu dela e falou para ela: não chores. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha chorado bastante. Por várias razões. Por não saber o que está acontecendo. Talvez o seu emocional chegou ao limite. Eu conheço irmãs que falaram em reuniões que elas não param de chorar o dia inteiro. Mas quando estão na reunião parecem bem. E muitas vezes nós temos irmãos e irmãs que quando estão em reunião têm vergonha de falar o que sentem. Mas na sua vida pessoal estão muito debilitados. Estão muito vulneráveis. Irmão, não precisamos ter vergonha de falar disso, não. Nós não somos feitos de ferro, nós somos humanos. E Deus está aqui para nos fortalecer. É por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Porque se fôssemos de ferro, não fôssemos vulneráveis, não precisaríamos de Deus. Nós vemos ao longo da Bíblia, tantos homens que Deus usou, sempre houve momentos de fraqueza, momentos de medo, de temor. O próprio Josué, Deus teve que falar para ele não sei quantas vezes: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Eu quero que você, querido irmão, querida irmã, você que está passando por momentos de dor, que está chorando muito, o Senhor está dizendo para você hoje à noite: não chores, não chores. Se eu for falar para você não chorar, talvez não ajude tanto, mas quando o Senhor fala, eu acho que isso vai ter efeito. Ouça da boca do Senhor essa palavra: não chores. Mas o Senhor não só fala, o Senhor toca. Chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão. E parando os que conduziam, disse:
jovem, eu te mando, levanta-te. Aqui houve um milagre. Jesus ressuscitou esse jovem. Talvez alguns digam assim, eu gostaria que Jesus fizesse isso com meu marido que morreu, pudesse ressuscitá-lo quando ele morreu, daí Jesus estivesse lá, daí meu marido ainda estaria comigo hoje, ou a minha esposa, meu filho. Mas hoje não é assim que funciona. Esse esquife, esse caixão, pode representar você. Por causa da situação, o seu fogo se apagou. Você está num caixão. Você está desencorajado. Você está sem forças para continuar. No meio da pandemia, não tem irmão para visitar você. Você não consegue sentir o calor humano das reuniões. E é difícil. É difícil. Nós nunca experimentamos isso na vida da igreja. Mas Jesus está aqui hoje à noite. Primeiramente, auditivamente, Ele está dizendo para você, não chores. E Jesus toca no seu coração, nesse esquife, nesse caixão que está frio. E fala para você, jovem, porque lá no seu espírito você é um jovem, é uma jovem. O Senhor hoje está chamando o seu exército de jovens santos. Quando eu falo exército de jovens santos, irmãos queridos, eu não entendo que é só jovem de idade. Eu sou parte desse exército, você também é. É de todos nós. Eu te mando, levanta-te. Jesus quer ressuscitar você dessa situação. Ele é o Filho do Homem. Esse é o Evangelho do Filho do Homem. Não é só palavra. Também temos o toque dele. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus quer restituir você à igreja, querido irmão, querida irmã. Jesus quer restituir você, depois de curá-lo, depois de um tempo. Precisamos de um tempo para recuperarmos. E Deus vai dar esse tempo para você. Mas que não seja um tempo longo demais, porque senão a igreja vai sofrer perda, vai sofrer o dano. Ao se recuperar, que você possa ser restituído à igreja para servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu não vou conseguir terminar essa parte. O encargo é muito pesado, irmãos, muito pesado. Você não sabe o quanto eu orei para falar essa palavra hoje à noite. Eu sinto que Deus me encarregou, Deus me incumbiu. Eu precisava falar, mas eu sei que não é uma palavra fácil de falar. Não é uma palavra fácil de falar. Eu quero terminar com um versículo só. Eu não quero me delongar muito. Eu vou parar. Daí na semana que vem nós vamos continuar. Semana que vem, irmão, nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles que dormiram no Senhor. Para consolar aqueles que perderam entes queridos. Nós vamos falar onde eles estão, a situação deles. Tá certo, queridos irmãos? E para dar esperança para os irmãos. Para dar esperança para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a volta do Senhor, a questão da ressurreição e aqueles que dormiram no Senhor, onde eles estão aguardando hoje a volta do Senhor, tá? Nós vamos compartilhar com os irmãos e também vamos continuar um pouco essa palavra de encorajamento e de consolo. Para terminar, eu quero ler só Apocalipse. Nós estamos no livro de Apocalipse agora, não estamos? Capítulo 1, versículo 9. É um versículo bastante encorajador. João, irmão vosso e companheiro. Companheiro em quê? Irmãos, esse é o tempo que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos vivendo em tempos apocalípticos. Tem 3 itens nos quais nós somos companheiros, que João nos chama de companheiros. Eu, João, irmão vosso. Primeiro, ele é nosso irmão. Nós somos irmãos. Mas também somos irmãos que têm cumplicidade. Irmãos que têm companheirismo. Irmãos que estão juntos. Em quê? Em 3 coisas. Primeiro, na tribulação. Uau, veja só a ordem.
Hoje o que prevalece e predomina é a tribulação. Irmãos, as coisas vão ser cada vez mais atribuladas, até que culmine na grande tribulação. Se nós perseverarmos nas tribulações diárias, nós vamos ser poupados da grande tribulação. Que Deus dê força para nós. Graças a Deus que nós não estamos sozinhos na tribulação. Nós somos companheiros na tribulação. João, irmão vosso, olha a intimidade. Irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino. Uau, no reino. O reino é a meta. Nós vamos ser companheiros no reino, irmãos. Aleluia. Vamos estar juntos no reino. Junto com aqueles que partiram. Logo nós vamos estar juntos de novo. Essa é a nossa esperança. E que mais? E na perseverança. Ou seja, de novo aqui um sanduíche. As duas fatias de pão são a tribulação e a perseverança. Nós precisamos estar ao estarmos na tribulação, precisamos ter perseverança. E o resultado é o que está no meio, queijo e presunto. É o reino, nós vamos ganhar o reino. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós queremos ser companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Então eu quero encerrar, queridos irmãos, dizendo para você: você é meu companheiro, querido irmão, querida irmã. Vocês são meus companheiros na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Tem que ser em Jesus. Se está fora de Jesus, não tem nada. Tem que ser em Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar na semana que vem, tá bom? Eu gostaria de ter terminado hoje, porque não é um assunto. Sim, gostaria que demorasse muito para terminar. Tá? Mas o Espírito sabe. Ele não me permitiu avançar mais e também no tempo não permitiria. Então, vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho como Filho do Homem. Hoje nós temos um homem na glória. Não temos só o Filho de Deus, a destra de Deus. Temos um homem. Tu te assentaste à destra de Deus porque tu cumpriste toda a redenção. Mas no que diz respeito a edificar a igreja, no que diz respeito a nos encorajar, cuidar de nós, tu ainda estás de pé. Tu vieste para buscar e salvar o perdido. Tu vieste aqui para buscar e salvar os fracos, os que não têm força em si para chegar. Te agradecemos por todos os irmãos fortes, os irmãos que estão na vanguarda, estão lá batalhando todos os dias, obtendo vitórias, mas também a tua igreja inclui os que estão fracos, os que estão temporariamente fracos, sofreram ferimentos, são as baixas da guerra, da batalha, mas tu queres que se recuperem logo, voltem ao fronte de guerra, à linha de frente. Abençoa os irmãos. Especialmente, Senhor, aqueles que perderam entes queridos. Cada vez mais irmãos estão partindo, sendo colhidos por Ti como as primícias, como vencedores. Consola, Senhor, com o Teu consolo, que só Tu podes dar. Fortalece, Senhor, e dá esperança para os irmãos, que os irmãos não sejam tomados pela dor e não sejam neutralizados pelo inimigo, mas passado períodos de luto, de dor, que os irmãos possam se recuperar e continuar na luta pelo Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oramos em Teu nome. Amém. Amém, queridos irmãos. Até a próxima oportunidade e domingo, às 19 horas, nós temos a reunião com o irmão Pedro Dong. Amém.